O Corinthians feminino é um sucesso dentro e fora de campo e comprova que o investimento é a única fórmula de sucesso na modalidade. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos lá! Sejam muito bem-vindos ao Volta para Marcar. Meu nome é Matheus Guimarães e hoje a gente vai falar sobre o Corinthians feminino, o maior time de futebol feminino do Brasil. Mas a gente vai falar não dos resultados dentro de campo, mas sim do resultado fora dele, ou seja, do sucesso comercial que é a marca Corinthians no futebol feminino. Inclusive, o Corinthians se tornou uma referência até mesmo para a FIFA, servindo de exemplo para outras equipes da Europa e de outros lugares do mundo sobre como proceder uma gestão eficiente na parte comercial do futebol feminino. Esse bate-papo tá muito legal, então vamos lá! O futebol feminino na América do Sul tem crescido demais. Quem me acompanha lá no Twitter, @MatheusGuimaSG, vê que eu falo muito sobre futebol feminino sul-americano. Eu acompanho aí os campeonatos argentino, chileno, colombiano, todos os campeonatos na América do Sul. Esse ano tem tido um crescimento muito grande. E o Corinthians foi pioneiro nesse crescimento do futebol feminino aqui no continente. Vale lembrar que o Corinthians tem 2 Libertadores femininas, 2017 e 2019, além de 2 Brasileirões femininos, 2018 e 2020. Com isso, o Corinthians se tornou o clube de mais sucesso a nível continental no futebol feminino. Não é só no Brasil que o Corinthians manda e desmanda. Em toda a América do Sul, a grande referência para os outros países também é o Corinthians, como eu falei, não só pela forma de jogar dentro de campo, mas também pela gestão que o clube faz fora de campo da modalidade do futebol feminino, como trabalha esse processo de engajamento. Então tem se tornado aí uma grande referência para todos os clubes do continente que querem começar a investir. E tem muito clube de camisa aí investindo de verdade, e cada vez mais a Libertadores feminina vai ficar muito competitiva. Vale lembrar que o Corinthians feminino iniciou o seu processo lá em 2016, ainda com uma parceria com o Audax. O sucesso dessa parceria do Corinthians com o Audax foi tão grande que em 2018 o clube decidiu incorporar o futebol feminino integralmente no clube. O Corinthians possui um departamento de futebol feminino que é muito dedicado, muito engajado, totalmente focado no crescimento da modalidade, no crescimento do clube, no crescimento da marca como uma referência no futebol feminino, então isso é muito importante. E o bacana de ver também no Corinthians é que o futebol feminino tem um forte relacionamento com o futebol masculino. E isso é muito importante, galera, porque a torcida, os torcedores, a galera que consome o futebol, que consome o clube, que compra as camisas, que compra os produtos licenciados, 95% faz isso por conta do masculino. E aí você atrair esse público para o feminino, mostrando que é tudo um clube só e o torcedor de futebol do Corinthians que apoia o futebol masculino precisa apoiar também o futebol feminino, porque é uma modalidade só, é tudo futebol e é tudo Corinthians. Então a galera precisa chegar junto também no futebol feminino. Então esse relacionamento, essa mescla aí na parte comercial de você envolver jogadores e jogadoras é muito importante e o Corinthians faz isso muito bem. A gente tem vários exemplos aí de iniciativas de colaboração entre as duas equipes, a equipe masculina e a equipe feminina, seja para divulgar um produto novo, uma camisa ou um projeto novo do Corinthians. O Corinthians sempre se preocupa em estar envolvendo aí as duas equipes para poder unir essa torcida, né? Quem torce para o masculino, torcer para o feminino, começar a consumir. O mais importante é isso, galera. É trazer essa torcida que consome, que vai ao estádio, que paga ingresso, que compra camisa. Só assim o futebol feminino vai poder ganhar musculatura para continuar crescendo. E aí o Corinthians acabou se tornando a camisa de maior renome no futebol feminino, não só no Brasil, mas no continente, qualquer lugar
do continente sul-americano que você apresenta a camisa do Corinthians para a galera que acompanha o futebol feminino, vai lá apontar e dizer que aquela ali é uma referência, né? E aí, hoje eu não quero nem falar sobre a estrutura do Corinthians para o futebol feminino, que isso a gente já falou nesse vídeo aqui. Vai lá para conferir, a gente falou bastante sobre por que o Corinthians é o melhor time do Brasil em relação à sua estrutura, a estrutura que oferece para suas atletas. Então vai lá assistir esse vídeo, porque aqui a gente não vai nem tocar no assunto da estrutura, que já é uma outra parte. Falando sobre essa estrutura, só um ponto aqui para mostrar para vocês. A comissão técnica do Corinthians hoje tem mais de 10 pessoas envolvidas. Nenhum outro clube envolve tantos profissionais, tantas especialidades dentro do seu departamento de futebol feminino. A gente sabe que hoje as premiações aí dos torneios ainda não são o valor que deveriam, mas a partir do momento que esses valores pelas federações, pelos patrocinadores começarem a aumentar, o Corinthians vai começar a ter boas receitas, justamente porque investiu. E aí vale o nosso destaque aqui para a conquista da Libertadores Feminina de 2019, lá em Quito, no meio daquele turbilhão social. A Conmebol cometeu esse crime de levar os clubes lá para aquela confusão danada que rolava na época no Equador. E aí o psicólogo do time e o cientista de esporte do clube, que faz esse processo de análise de dados, que apresenta para as jogadoras, foram duas peças fundamentais na conquista desse título. Esse investimento já rendeu muitas receitas ao clube, por mais que as receitas ainda sejam poucas, porque o retorno por parte das federações ainda é muito baixo. A CBF precisa trabalhar isso, precisa aumentar os valores das premiações. Não faz sentido uma premiação tão baixa. Qual clube vai se interessar em investir com uma premiação tão baixa? A CBF precisa trabalhar isso. Mas mesmo assim, o Corinthians já começa a colher os frutos do seu investimento através de receitas. E aí, não basta só investir. Tenho lá 5, 10 milhões para investir, vou investir. Não é isso, galera. Você precisa ter as pessoas certas, com as capacidades certas para poder trazer o retorno. Tem que botar a gente que entende para comandar o futebol feminino, para estar na beira de campo, mas estar lá na gestão também, atraindo as marcas, podendo ser um bom atrativo comercial. Então, o campo precisa funcionar tão bem quanto a gestão. Outro ponto que precisa funcionar melhor nos outros clubes, e o Corinthians é um exemplo, é o relacionamento do presidente, do gestor, enfim, com o coordenador, com o chefe de departamento do futebol feminino, que no caso do Corinthians é a Cris Gambaré, e também o elenco. O presidente precisa acompanhar as partidas, precisa vibrar quando tem a vitória do clube, precisa compartilhar os resultados do futebol feminino. O clube, o presidente é presidente do clube, não do futebol masculino. Então, os resultados do futebol feminino e de outras modalidades olímpicas que o clube possa ter, o presidente precisa estar lá, tem que estar em cima. E aí o Corinthians vem trabalhando muito bem a construção da sua marca para aumentar o seu valor comercial. E por isso tem conquistado cada vez mais parceiros para a sua equipe feminina. É cada vez mais comum a gente ver marcas se interessando em investir especificamente na modalidade feminina, no elenco feminino. Isso é muito legal, galera. O Corinthians também é um exemplo em relação ao investimento em mídias, para viralizar o seu conteúdo. A gente sabe que a torcida do Corinthians é muito engajada nas redes sociais e o Corinthians feminino consegue fazer isso muito bem. Tem uma produção de conteúdo para as redes sociais que é muito legal e atrai a galera jovem, atrai torcedores até de outros clubes no masculino, mas que no feminino não se sentem representados, seja porque o seu clube nem tem o feminino, seja porque tem, mas só para dizer que tem. Então, vendo o Corinthians ali um potencial e acaba no feminino torcendo pro Corinthians também. Vamos trazer um exemplo aqui bem legal. O gol da Maiara contra a Ferroviária, lá em setembro de 2019, atingiu 4 milhões de visualizações no Twitter. Olha isso, galera, um gol de uma jogadora do Corinthians atingiu 4 milhões de pessoas numa rede social. Isso é incrível, esses números do Corinthians nas redes sociais são imensos. A mídia social, nessa estratégia do Corinthians de aumentar o seu
valor para a marca é fundamental, é peça-chave. E as redes sociais também dão mais visibilidade aos apoiadores, aos patrocinadores do futebol feminino. Então isso é muito importante e o Corinthians faz isso muito bem. Além de também criar uma conexão com os torcedores. É muito legal a gente ver, por exemplo, um torcedor fazendo um comentário, a página oficial do Corinthians feminino respondendo, rolando aquela interação. Isso é muito interessante. E aí, as redes sociais são fundamentais para as quebras de recordes do Corinthians em público, ou seja, essa conexão aí do mundo virtual com o mundo real, ela acontece. Vamos um exemplo? O Corinthians botou 30 mil torcedores na Neoquímica Arena na final do Paulistão 2019. E todo esse hype, todo esse engajamento veio através das redes sociais. O Corinthians foi lá, chamou a galera nas redes sociais para comparecer ao estádio e foi isso que deu certo. A galera saiu do mundo virtual e foi para o mundo real. E aí consumindo, essa galera foi para a Neoquímica Arena, de certa forma consumindo. Então isso foi muito importante também para o crescimento, para mostrar para o Corinthians, quer dizer, mostrar o Corinthians para as marcas que o Corinthians consegue transformar esse público de redes sociais em potenciais consumidores. Outra estratégia que o Corinthians faz de forma excelente é utilizar o pré-jogo e o pós-jogo para dar visibilidade aos seus parceiros comerciais. Aquela famosa entrevista coletiva, aquele conteúdozinho de redes sociais no pré-jogo. Qual outro clube que costuma fazer isso, galera? No masculino isso é muito comum, isso daí é até regra no masculino. Mas no feminino a gente quase não vê e o Corinthians faz isso muito bem. Então quando tem aquele banner grandão atrás do Arthur Elias, atrás da Gabi Zanotti, atrás da Andressinha dando entrevista, e aquilo ali é visibilidade para as marcas. Os clubes no futebol feminino precisam começar a fazer isso, galera. Que marca vai se interessar a investir no clube se não aparece em lugar nenhum? Não tem rede social, não tem coletivo, não tem nada. Eu, como empresário, vou investir no clube desse? Eu vou investir no Corinthians, que a minha visibilidade vai ser gigantesca. E aí um próximo passo que a galera do Corinthians adiantou, não sei bem como é que tá isso daí, é a elaboração, a produção de um documentário contando a história do futebol feminino no Corinthians. Nossa, galera, isso vai ser muito legal e vai aumentar demais o valor comercial do Corinthians para o futebol feminino. Imagina, as marcas que apoiaram o início do projeto do Corinthians aparecendo num documentário sendo visto por milhões de pessoas. Olha isso, galera. Olha a visão estratégica de gestão de futebol. Você sabia que a maior dificuldade de um atleta é conseguir patrocínio esportivo? Se você é atleta e está interessado em conseguir o seu patrocínio esportivo, eu vou te dar uma dica. Um e-book completo sobre como conseguir o seu patrocínio esportivo. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você conhecer o e-book. Você vai encontrar várias dicas sobre imagem pessoal, como utilizar as redes sociais, visões não só de ex-atletas, mas também de profissionais do marketing, de empresas que investem e patrocinam atletas. Então, se você é atleta e está em busca do seu patrocínio esportivo, ou se você se interessa pela área, vai aqui no link da descrição para conhecer o e-book. Tá bem legal, galera. Vendo? Não é à toa que a gente fala muito sobre Corinthians aqui no nosso canal. É porque o Corinthians é muito exemplo para os outros clubes. A gente queria que tivessem mais Corinthians, outros clubes que fizessem o mesmo que o trabalho que o Corinthians faz para a gente poder estar falando aqui. Enquanto não tiver, a gente vai falar de Corinthians. Então, deixa o seu like, se inscreve no canal, porque aqui o canal é só futebol feminino e a gente precisa contar muito com o seu apoio para continuar produzindo esse conteúdo de qualidade. Muito agradecer a você que chegou até o final desse vídeo. Esse vídeo aqui compartilha nos grupos do seu time para mostrar como que se investe de verdade no futebol feminino. Muito obrigado mais uma vez e forte abraço!